Muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui no nosso auditório. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, né? A gente já vai ter um coffee break logo depois dessa mesa. A gente está ali agora com quebra-queixo com o ministro Brigado no ambiente ali da antessala. E a nossa proposta aqui vai ser dividir um pouco de experiência com vocês, com um time super qualificado, né, que está na cobertura diária do jornalismo político desse país, do jornalismo que investiga a sociedade, né, as suas culturas, suas políticas públicas. Eu falo um pouquinho pelo local de fala da Fundação Roberto Marinho, né? Eu sou jornalista, comecei minha carreira na agenda da sustentabilidade, num saudoso programa que foi o Globo Ecologia, né? E nessa perspectiva a gente viu como a abordagem dos meios de comunicação sobre a agenda de responsabilidade social, sobre cultura, sobre educação, sobre meio ambiente foi avançando ao longo dos últimos anos. E para quebrar um pouco o gelo aqui, né, já agradecendo muito a Basília, ao Fernando, a Thaís e a Adriana, eu vou passar um vídeo de como o Grupo Globo também encontrou uma maneira de valorizar a agenda da educação e tensionar essa agenda para fontes para os seus produtos jornalísticos. Que maneira foi essa? O Movimento LED. O Movimento LED é um movimento que ilumina a agenda da educação, é um movimento curado pela Fundação Roberto Marinho e pela área de valor social da TV Globo e que tem como premissa trazer mais condições justamente para quem está produzindo conteúdo neste campo. E uma novidade que a gente trouxe agora nos últimos meses foi uma categoria de educação dentro do Globoplay, né? Imaginem vocês a disputa que é criar um novo botão, criar um novo ambiente, valorizar uma agenda gratuita dentro de uma sociedade que está cada vez mais tentando entender, né, como é que é o consumo de mídia, como é que é o combate à desinformação, como é que é a transparência, como é que é a diversidade de fontes. Eu vou só rodar para vocês para a gente poder balançar um pouco aqui a cabeça das nossas convidadas, do nosso convidado, para também trazer com eles as perspectivas das suas rotinas. Então, pode rodar aí, produção, por gentileza. O Globoplay tem uma novidade. A categoria Educação, que reúne em um único ambiente conteúdos para quem não cansa de aprender. Uma seleção incrível do movimento LED. E não é só para professores, não, viu? Estudantes, criadores, empreendedores, gente curiosa, tem assunto para todo mundo. Educação antirracista, sustentabilidade socioambiental, paz nas escolas, educação midiática, tecnologia, inovação e muito mais. Vai lá conferir. O acesso é gratuito. E uma curiosidade sobre esses vídeos é que ele conta com matérias dos noticiários da TV Globo, programas de documentários, e não é fácil, né, porque cada um desses conteúdos tem sua estratégia para lá estar. E a gente faz um esforço para justamente fazer uma oferta transversal a toda essa agenda. Então, vamos lá. Adriana, queria começar por você, né? Pessoa que tem uma carreira consolidada, uma grande referência na cobertura da agenda social, econômica, política desse país, representa aqui o Estado de São Paulo. E a perspectiva que eu queria trazer para você, Adriana, é entender como, nas rotinas, né, que você consolidou ao longo da sua carreira, você pode perceber oportunidades narrativas, né, para que no seu texto, na sua escolha de pauta, na sua condução de decisões com as equipes, o aspecto não só pedagógico, mas narrativo que pudesse ampliar contextos e, nisso, fazer uma relação com a educação. É possível perceber isso ao longo de uma jornada? Você se sente, né, confortável para... Brita, em relação à educação em específico ou outros temas gerais? Justamente na capacidade que a agenda da educação intervém, atravessa, contribui na cobertura sobre políticas públicas. Né, o ministro falou aqui agora sobre ensino médio, falou sobre, né, um caso agora em Santo Amaro. De que maneira a agenda da educação, né, tem uma relação direta com as outras agendas, né? Em Brasília, onde eu moro e cubro economia há mais de 25 anos, é muito pouco. Eu tenho que ser sincera em relação a isso. A gente, na área econômica, a gente vive numa bolha dos problemas que são constantes, né? Então, a gente está tendo sempre que lidar com um susto, um problema, uma hora é da inflação, juros altos, outra hora é o problema fiscal, outra hora é a área externa que está ruim, uma crise internacional. E o que eu acho que fez um pouco a virada para esse olhar foi a pandemia. Acho que a pandemia ela mudou bastante
o olhar dos repórteres de economia para a pauta social, só que a gente vê isso muito mais na questão dos programas sociais. A gente teve que ir para a linha de frente, foram os repórteres de economia que informaram os programas do governo na pandemia, e depois os outros que se sucederam, mesmo a PEC da transição, outros programas, mas o Bolsa Família, a gente teve que antes a abordagem era sempre muito a abordagem quando a educação entra na pauta econômica, vai ter corte, vai ter o orçamento, está faltando dinheiro, vão cortar o Fundeb, são sempre assuntos, mas o lado mais humano não está na pauta econômica, e isso é uma realidade. E eu acho que, na área social, isso veio para os cadernos de economia. Então, a gente viu depois da pandemia, mas a gente não viu isso ainda, a gente não vê ainda nos cadernos de economia a pauta da educação. E quando está, como a gente está muito mais próximo das autoridades, a gente pode cobrar mais. Né? E o repórter de economia em Brasília, ele cobra muito, assim, ele é muito atento, assim, vou defender meus colegas, que a gente tem uma cobertura diária muito pesada e muito detalhista, mas a educação não chegou ainda. E eu acho que uma prova, se alguém for dar um Google aí, não vai encontrar uma matéria de reunião do ministro que estava aqui com o ministro Fernando Haddad, que é um ministro que o próprio Lula recentemente disse que foi o melhor ministro da educação, mas a pauta da educação não está na agenda do ministro. E a gente pode ver isso na atuação dele, porque em Brasília a gente marca muito se aquela pauta é relevante, as reuniões que ele tem, quem ele recebe. E a educação ela vem muito na eleição, foi um tema importante na questão orçamentária, porque, no final, entre o primeiro e o segundo turno do governo Bolsonaro, o orçamento teve um papel, pela primeira vez, eu acho que os debates do orçamentário, como o Paulo Guedes enviou um orçamento muito restrito e que aquilo gerou, e a imprensa fez muito, faltou dinheiro para merenda, faltou dinheiro para a farmácia popular, que foi uma matéria minha, e os debates econômicos foram muito para a campanha eleitoral, e também a primeira infância, né, os recursos para a primeira infância, como também para a fila do SUS. Então, esses debates foram para o caderno de economia, mas eles não estão mais no debate. Você trouxe um ponto interessante, pegando a sua linha de raciocínio, que é de que maneira a sociedade brasileira aborda essa agenda no pós-pandemia. Eu tenho uma filha de 10 anos, com o privilégio que ela tem de estudar numa escola particular no Rio de Janeiro, mas que também ficou imersa a toda a questão de um aprendizado com o contexto brasileiro, relacionado à formação de professores, ao ambiente online. A gente percebe, vou tentar trocar uma bola aqui com a Basília nesse momento, Basília, você que está agora na CNN, passou pela CBN durante muito tempo, a gente conversou sobre isso, a própria agenda desse congresso, como a Adriana estava falando, a dificuldade de ter uma editoria de educação. Normalmente, quem cobra educação vem de sociedade, faz de tudo um pouco, mas não tem uma editoria de economia, uma editoria de política, normalmente, nesse sentido. Mas você percebe algum tipo de mudança? Eu acho que até os próprios patrocinadores desse congresso, a credibilidade que o jornalismo de educação traz para a abordagem de algumas agendas, para mim, é fruto de um avanço na discussão sobre qualidade do jornalismo, qualidade da abordagem. Você percebe isso ao longo dos últimos anos, em meio a tudo isso que a Adriana falou, da dificuldade de se fazer manchete, para além da denúncia, além do problema, além do escândalo? Obrigada, José Brito. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo esse painel. Agradecer também ao Giduca pelo convite. Eu acho que teve, sim, um avanço na promoção do jornalismo de educação nesses últimos anos. Infelizmente, por situações como uma pandemia ou pelo acirramento na discussão de temas como o ensino médio, então, em bolas divididas, acho que está melhorando, mas está muito aquém das necessidades de um Brasil que tem aí desafios imensos para garantir o seu desenvolvimento econômico, se não fizer isso pela via da educação. E aqui, ouvindo a Adriana e me preparando também para esse painel, eu comecei a elencar algumas razões para que um assunto tão importante no discurso não esteja nas manchetes.
a gente tem uma cegueira no jornalismo sobre o que é cobrir a educação. Então, está melhorando, está avançando, legal a gente usar esses termos que são positivos, mas ainda é muito ruim a cobertura de educação, ao meu ver, nas redações, porque existe uma certa glamourização de outras áreas do jornalismo e, para estas, são dedicados mais tempo, mais profissionais, mais espaço também nos próprios veículos. Então, a própria política, né, de onde eu venho, quando a gente fala de um bastidor, e é uma área muito envolta ali na intriga, na historinha, se vai cair um ministro ou não, esta área acaba dominando muito mais o noticiário, muito mais o jornalismo, do que a educação, por exemplo. Então, é bonito a gente falar da importância do pilar da educação, mas ela não está na nossa pauta. Então, para fazer também uma fala breve, destaco uma situação real, né? Aconteceu comigo. Não vou dizer exatamente qual o veículo, né? Até olha o furo, hein, gente? Podem anotar aí. Criar problema. Quando a gente chega na redação e fala, vamos fazer tal assunto relacionado à educação, eu não sou uma jornalista intrinsecamente ligada à educação. Já cobri bastante em outras épocas, né? Mas eu sempre tive que fazer judiciário, política, né? Eu sempre busquei uma transversalidade, ou não só busquei, como fui empurrada para vários assuntos, né? Convenhamos. Quando eu chego e falo, vamos falar sobre educação, sempre tem alguém que faz ai, que chato, não... Nossa, mas não dá audiência. E um dos casos mais recentes e, infelizmente, não suficientes para desfazer essa impressão negativa, mas um dos casos mais recentes foi uma entrevista que eu fiz com o ministro Camilo Santana, que deu audiência. E as pessoas, normalmente uma entrevista que duraria 10, 15 minutos, ela perpassou a casa dos 30 minutos, dos 30. Então, ela foi mais do que o dobro do esperado e também do querido, né, que ninguém queria. E quando a gente falou, por exemplo, do endividamento no FIES, bombou de comentários na internet, que hoje a aferição, no caso da televisão, ela não é só das anteninhas, né, do que as pessoas estão ligadas e do rádio também, mas o que está saindo na internet. E na internet, o que chegou de comentários, e até hoje, o que tem de grupo organizado de pessoas do FIES, do ensino médio, que querem novidades sobre as políticas anunciadas pelo Camilo Santana nessa entrevista, não são poucas. Será que ninguém está prestando atenção nisso, nessa vontade? Então, existe esse público, seja o estudante, ou o pai, ou o educador, existe esse público que consome essa notícia, mas ainda há uma cegueira nas redações, então uma avaliação falha por parte, seja de nós, jornalistas, ou das chefias, sobre a importância desta editoria. Pois é, a gente fala muito sobre narrativas. Vou trazer a Thaís Bilenque aqui agora para a conversa. Eu estava falando com ela agora há pouco, eu sou fã do Foro de Teresina, recomendo, né, o podcast Alexandre, que está agora também, parceria com a Rádio Novelo, junto com a revista Piauí, nas principais plataformas de áudio. Depois você me paga o cachê aqui pela propaganda. Passo Pix. Isso. Mas, assim, a gente está aqui na plateia com bolsistas da GEDUCA, né? Eu costumo dizer isso, Basília, porque eu me especializei na agenda do jornalismo de educação na unha, não na faculdade, né? E a gente tem a oportunidade agora, com essa jornada da GEDUCA, de que essa nova geração possa ter um pouco mais de informação para se aproximar da agenda, né? Com tanto termo técnico. Quem aqui, levanta a mão, por favor, é bolsista que está aqui, vindo de outro estado, e está tendo a oportunidade de participar de um evento em São Paulo? Olha aí. Nós temos, talvez Camila me corrija, acho que 20 a 30 pessoas. Parabéns para vocês, né? Acho que a gente conta muito com o olhar de vocês. Até uma salva de palmas para que vocês estejam aqui. E o fruto do trabalho de vocês é da minha pergunta para a Thaís, né? Tentando trazer um pouco da reflexão, Thaís, sobre narrativas, né? Você trouxe agora uma narrativa pujante, diferente, com o podcast Alexandre, falando de forma muito contemporânea, trazendo o seu relato pessoal da dificuldade que é cobrir essa agenda nos bastidores. Mas para essa galera que está aqui também, que está tentando, à luz do que a Basília falou, inovar na narrativa, né? Tentar não fazer com que essa pauta seja chata ou que não dê clique. O que você pode trazer de reflexão do seu trabalho que mudou um pouco o consumo do produto que você faz e saber se isso tem alguma relação com oportunidade para essa galera que está tentando fazer isso com a agenda da educação? Obrigada, José. É um prazer estar aqui. Obrigada, GEDUCA, pelo convite. A Adriana, que foi a pessoa... Talvez você não lembre disso, Adriana, mas quando eu comecei a fazer jornalismo na Folha de São Paulo, já tinha passado por outra redação antes, eu fui direto para Brasília e me jogaram naquele Ministério da Fazenda. Eu cheguei lá, assim,
totalmente crua de tudo. E a Adriana estava lá dando furo todo dia e continua dando furo todo dia agora. Então, é uma alegria para mim estar nessa mesa com você, Basília e Fernando também. Olha, José, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa experiência com podcasts, tanto Foro de Teresina agora com o Alexandre, me trouxe uma revelação que essa geração, talvez dos bolsistas, mas, enfim, estudantes de jornalismo ou jovens jornalistas, consomem muito podcast. Inclusive, substituíram, muitas vezes, o hábito do jornal pelo hábito de escutar o podcast do jornal, por exemplo, etc. Então, isso é, obviamente, uma grande oportunidade para se fazer jornalismo, né, em podcast. Só tem que mexer bem, porque a gente, vem do texto, está acostumado a outra coisa. Mas é uma super oportunidade, porque tem uma demanda por um consumo que a gente tem que abraçar. E educação é uma pauta que não é diferente de todas as outras. Claro que, bom, eu cubro política. A gente veio da eleição de 2022, que foi o que foi. Continuamos nesse ambiente que, mesmo quem não gostava de política, passou a se interessar. Então, é fascinante. Eu acho que tem um aspecto que acaba prendendo a atenção de todo mundo. Mas a educação, concordo plenamente com a Basília, assim, está na nossa vida, no nosso dia a dia, todo mundo. Se não é você mesmo que está na sala de aula, é o seu filho, ou a amiga, ou fulano, todo mundo tem alguém que tem alguma questão que está ali em sala de aula. Então, saber contar essas boas histórias, seja em podcast, seja em reportagem de jornal, seja na TV, onde quer que seja, faz parte da tarefa do jornalista. E o podcast dá essa oportunidade a nós, jornalistas, de já contar com uma audiência que está voraz, né, por conteúdo bem contado. Muito bem, já vamos explorar um pouquinho essas formas de contar histórias. Deixa eu trazer o Fernando Torres aqui para a nossa conversa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite. Fernando, que é editor executivo do Valor, e vai dividir um pouco com a gente as experiências. Nesse sentido, Fernando, lá no Rio, né, o prédio da Editora Globo, onde a gente fica lá com o Canal Futura, com a Fundação Roberto Marinho, trocamos muitas experiências com alguns colegas que estão lá. Como é que você, com essa função executiva, né, pode trazer um pouco de perspicácia para os colegas jornalistas que estão fazendo a cobertura da agenda macroeconômica, a cobertura da agenda política, mas que também podem ter a oportunidade de buscar qualificação sobre educação, entender que a agenda das quais a GEDUCA faz parte pode contribuir com parte da abordagem política. Você percebe que há um caminho viável para isso, ou é uma fronteira difícil, como está sendo falado aqui, de ser atravessada? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos. Queria agradecer também o convite aí do GEDUCA, em nome da Renata, que me procurou. Um prazer estar aqui com esses craques aqui do jornalismo nesse painel. Bom, lá no Valor, né, a gente tem uma tradição de dedicar um espaço, talvez até maior do que a média, para a cobertura de políticas públicas. A gente gostaria de fazer mais. A gente tenta trazer esse debate, principalmente nessa cultura de mais, talvez, econômica, de dados, de ver o que deu certo e trazer exemplos do que está funcionando como referência para os outros, né? Seja para outros estados, outros municípios, e você mostrar, olha, com um pouco mais de dinheiro aqui funcionou, ou mesmo sem dinheiro, essa experiência funcionou. A gente tem essa cobertura. Essa é uma parte. Eu compartilho aqui do que foi dito pelos colegas aqui em relação à desconexão entre se colocar o tema da educação, certamente estaria ali entre... Qual é o maior problema do Brasil? Deveria ser a nossa prioridade, isso deveria estar lá na primeira, segunda posição, disputando com saúde, segurança, talvez. Na hora da pauta tem um peso menor. E aí o que eu acho que dá para fazer, né? Você, do ponto de vista de negócio e de cobertura, como é que eu consigo conciliar esse interesse de cobrir uma coisa que a gente acha meritória, né? A gente precisa trazer luz para esse assunto, ao mesmo tempo tem os objetivos de negócio. E eu acho que a gente pode, um caminho, né, fazer uma cobertura transversal, assim, a mesma maneira em que se coloca que, às vezes, alguns temas de educação, e aí um dos que é mais próximos ali do nosso assunto, por exemplo, educação financeira, né? Em vez de se criar uma matéria de educação financeira, a ideia foi que esse conhecimento fosse transversal em outras matérias. E eu acho que dá para a gente trazer um pouco isso para o jornalismo, então a gente também tem um papel não só de cobrir políticas públicas, mas também aproveitar de ensinar e educar
as pessoas sobre determinado assunto. Lá no Valor, a gente teve uma experiência que eu ajudei a montar do zero, que foi o Valor Invest, que é um site voltado para a educação financeira. O Brasil tem esse problema também, né? No PISA de 2015, a OCDE avaliou 15 países, o Brasil ficou por último em educação financeira. Nossas crianças não entendem fazer coisas básicas, né, sobre decisões orçamentárias ou financeiras ou escolhas que elas vão ter que fazer na vida. E é um espaço ali de jornalismo que a gente consegue cobrir assuntos de economia, finanças e investimentos e sempre trazendo aspectos de educação financeira. E aí o que funciona? Por exemplo, você tem lá colunistas super bons do assunto e que tem conteúdo super qualificado e, às vezes, nem sempre tem a audiência que a gente gostaria. A gente tem que criar alternativas de conciliar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz e que, às vezes, dá certo, às vezes as pessoas acham meio polêmico, mas, assim, trazer as histórias de famosos falando de como ela lida com dinheiro. E aí você puxa a pessoa por um outro lado e aí depois você traz ali a parte educacional como um contexto e aí você chega num público que talvez você não chegaria. É um dos caminhos. Outra parte que a gente toca lá é a parte de educação voltada meio que para as empresas, né, profissionalizante. É uma preocupação das empresas de verem que a mão de obra não chega do jeito que eles gostariam. Por outro lado, também tem o outro lado de não tornar a educação uma coisa mera formação de mão de obra para as empresas. Então, acho que tem que ter esse mix, é um pouco do que a gente tenta abordar por lá. A gente falou ontem aqui muito sobre jornalismo de soluções, né? Eu recebo as matérias da Renata pelo Zap toda semana, tenho o prazer lá de ficar investigando um pouquinho a apuração que acontece na agenda, mas tem essa dificuldade, né? Aí, falando de formato, Basília, você que está lá na CNN, a gente teve uma colega, né, que estava lá, que é a Luciana Barreto. Luciana Barreto fez uma mobilização conosco nas efemérides, né, no Dia da Educação, Dia do Professor, Dia do Estudante. Né? Obviamente, como o Fernando trouxe, quando você traz algum gancho, você tem uma possibilidade de entrada na pauta. Mas, pensando em novos formatos, Basília, a gente veio também a própria CNN trazendo, acho que uma oportunidade boa aqui para o Congresso, são as falas de vocês de rotinas e de bastidores, né? Trazendo a agenda da educação, por um lado, mas inovando em formato de fazer jornalismo. Você tem destacado alguma experiência recente da tua rotina que possa ser compartilhada aqui com jovens jornalistas que também estão querendo se qualificar para o novo? Né? Falando aí de oficina de metaverso, inteligência artificial, né, transparência de dados, indicadores, o que você pode dividir com a gente? Olha, puxando pelo relato do Fernando, apesar, mesmo veículos com grande capacidade de entrega, eles também têm dificuldade de chegar ao público, né, de serem lidos. Então, por isso que, mais do que a importância do conteúdo, né, a precisão, ser um bom conteúdo, você tem que cuidar muito da embalagem. E na televisão, já tenho 3 anos e meio que eu estou lá, desses 16 anos de carreira, eu cuido muito dessa história da embalagem, né? A Renata sabe bem, ou a Fernanda, né? De acordo com o ministro, né? Todas nós somos Fernandas, né? Então, palmas para a Fernanda e palmas para a Renata, parabéns, gente, Renata, por favor. Fernanda. Muitas vezes o conteúdo é muito bom, você coloca ali os melhores colunistas, né? E tem um custo, né, do veículo para tanto, mas não é tão acessado assim, porque, às vezes, é um veículo com grande capacidade de entrega, mas não pensou na embalagem. Então, às vezes, é cruel mesmo, porque a gente se dedica tanto a fazer um bom conteúdo e esquece a botar o laço no presente. Logo, nas primeiras semanas de TV, eu ouvi essa expressão de um desses titãs aí da televisão, que já não está mais na CNN Brasil, e isso me pareceu, ao mesmo tempo que cruel, também muito real, muito do que a mídia exige. Então, não adianta, e eu ouvindo o seu relato sobre o podcast e tudo mais, essa é uma forma bonita, né, de fácil acesso e que está no hype, né, das pessoas ouvirem bons podcasts, que faz chegar, então, o conteúdo educação na casa das pessoas. Sobre política e essa dificuldade de cobertura, eu acho que nem tudo é direita e esquerda. Ainda que a cobertura de educação seja muito ideologizada, e a troca dos governos, 2018, com Bolsonaro, e agora a volta do Lula, de fato, tem toda essa questão ideológica, o que é prioridade para as diferentes correntes, mas quando a gente vai ali conversar com os parlamentares, por exemplo, da Frente Parlamentar
da educação, a gente vê que tanto os políticos de direita quanto esquerda estão na mesma luta, que é por ter mais recursos para essa área. Então, esta forma também de você desmistificar, furar algumas bolhas, fugir desse jogo das torcidas, que parece que dá muita audiência, mas ele é burro, pode, ao meu ver, ser uma forma de você entregar um conteúdo de qualidade para o público e chamar a atenção. Hoje, como a gente fica muito ligado nessa cobertura, eu até vou fazer um texto, estava fazendo um artigo sobre, está chegando o fim dessa, eu acho, né? Está chegando o fim desse Bolsonaro-Lula, pelo menos porque a gente vê que o Bolsonaro está decaindo sobre as possibilidades de se candidatar, de fazer sucessores, enfim. Como a gente vai se ver longe, eu espero, cada vez mais, pelo menos esses dois titãs, acho que a gente conseguirá olhar para outras formas de fazer o jornalismo. É muito chato, do jeito que está hoje, a gente sempre tratar dois lados, quem é Lula, quem é Bolsonaro, esquecendo dos outros lados, ou de todos os lados, sabe? Então, a educação entregue assim, de maneiras diferentes e menos idiotas, essa idiotização do jornalismo de que você é Lula ou você é Bolsonaro, eu vejo para o futuro com uma forma também bela de entregar um jornalismo de qualidade sobre educação, não só sobre educação. O desafio é independente dos dois, né? A gente percebe muito na sociedade americana, né? Você tem duas propostas de governo muito consolidadas, né? Partido Democrata, Partido Republicano, né? Uma agenda mais conservadora, uma agenda mais liberal. Mas intento desse mundo também chegar. Sou mais cético com relação ao curto prazo da mudança, mas intento que ele chegue. Adriana, vendo a lógica, né, da mídia impressa, vendo a lógica da digitalização dos meios e vendo a lógica da caça dos cliques, né? Fernando trouxe isso agora, né? De repente você entra por uma pauta a partir de uma celebridade, fala da rotina dela. Você acha que a gente ainda tem que seguir nesse caminho? Acha que existem outros caminhos? Porque a gente sabe que o meio precisa de financiamento, precisa de audiência. E o que é a audiência? O que é o engajamento sobre as experiências recentes que você pode compartilhar com a gente, que deram mais certo no Estadão? Olha, eu sou um pouco cética. Assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, principalmente quem cobre áreas muito técnicas que exigem... você imagina você brigar... estou cobrindo a reforma tributária, né? Então, você não pode cobrir a reforma tributária fazendo o blá, 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 que é o discurso que os políticos querem, que o governo quer. Então, cobrir a reforma tributária significa você entrar a fundo. E a gente está brigando pelos 20 segundos. Se os 20 segundos a sua matéria não tiver audiência, ela já desce no portal. E hoje o impresso em papel, ele é um subproduto, ele não é mais uma realidade, pelo menos onde eu trabalho. Então, assim, é uma briga constante. E eu vejo que não vai ser difícil buscar esse financiamento da mídia tradicional com views. Porque, muitas vezes, eu diria que, na maioria das vezes, esses views que estão lá entre os mais lidos, eles não dão assinatura, não são eles que financiam a mídia. Então, é uma linha muito tênue, muito perigosa, e a gente tem que... Eu sou combativa, eu sou da linha da resistência. Como também, fazendo um gancho, né, para a cobertura, eu sou muito da guerrilha. Então, eu acho que está faltando um pouco também no jornalismo corpo a corpo, né? Então, é aquele que você chegar nas autoridades sem... lá em Brasília, depois da pandemia, ficou ainda mais difícil, porque eles estão muito cômodos. Quando eles querem falar, eles põem no Twitter, ou eles chamam para um webinar, ou vão nos eventos, e o jornalista não está conseguindo lidar com esse corpo a corpo. E no corpo a corpo, quando eu falo, sim, o quebra-queixo, quando você incomoda, quando você vai na entrevista física e você tira o cara do eixo, e isso está faltando. E, assim, eu sou uma que eu vou para a portaria. Então, eu sou colunista do jornal. Semana passada, eu estava na portaria do Haddad, no calçada, sentada na calçada, porque eu estava me incomodando com determinado assunto, eu vou lá. Fui lá encomendar o Haddad. E eu acho que os repórteres de educação, que estão lá em Brasília, têm que ir para a portaria do ministro, do ministro da Educação, tem que ir para a portaria do ministro do Haddad,
porque ele era um ministro da Educação, que não cuida da educação, então vamos tirar ele da zona de conforto, vamos para a portaria, vamos incomodar. Então, José, só se pudesse por favor, Fernando, por complementar um exemplo que a Adriana trouxe, mas talvez seja um exemplo positivo. No caso da reforma tributária, a gente teve lá recentemente alguma matéria de um Entenda, né, que virou uma grande moda, né, o Entenda explica porque funciona, e a gente teve bons resultados, tanto de audiência, excepcionalmente, tá? Entenda, tanto de audiência quanto de venda de assinatura, com o Entenda que mudou na reforma tributária. Então, alguns conteúdos, de repente, a gente conseguir explicar mais, fugir um pouco mudou da comissão, passou para cá, mudou o destaque. Quer dizer, a gente tem que cobrir essas coisas, né? O detalhamento da tramitação de um projeto como esse, mas também, às vezes, a gente ajudar a explicar, a entender, a traduzir. Eu acho que a gente tem um papel que, de repente, pode ser bom para todo mundo. É um conteúdo bom, dá audiência, vende jornal e explica as coisas para as pessoas. Então, em alguns assuntos, acho que a gente tem esse papel. E o que a gente vem comentando, né, Fernando, nos últimos debates sobre o papel da imprensa, né, nunca foi tão oportuno ter uma imprensa qualificada num momento onde a liberdade de imprensa foi fruto de muito debate nos últimos anos, né? A gente vê a dificuldade que é para os profissionais do meio poderem ter o ofício como garantia de trabalho, né? Como você falou, a fiscalização do poder, além de informar. Thaís, vou trazer você para a conversa agora, com base na nossa audiência. Lembrando que o público que está em casa assistindo aí pelo site da GEDUCA, a galera que está aqui pode fazer pergunta, a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Ficou para a gente a missão de retomar a programação do evento com um curto prazo de tempo, mas vamos aqui tentar fazer isso. Pergunta para você, Thaís. A gente colocou aqui da Gabriela Vasques. Quais dicas para lidar com as pautas de educação na redação quando nós estamos no meio de outro turbilhão? A gente falou um pouco disso, né? Pensando que nem sempre você tem conhecimento necessário para tratar daquele assunto. Esse é um ponto importante, né? A qualificação para entrar naquela agenda quando ela não é a tua zona de conforto. Sim, mas eu acho que jornalistas nunca têm o conhecimento necessário para entrar em lugar nenhum. Então, a gente sempre vai perguntar e isso é do jogo. Inclusive, ter isso claro, saber que você não sabe, é a melhor forma de você se pautar para alguma agenda. E eu acho que assim tem duas coisas que me ocorrem com essa pergunta da Gabriela. A primeira é que eu acho que a pauta de educação está na nossa vida, está no nosso dia a dia, está em alguma observação, em algum relato que você ouviu de alguém. Isso, em geral, o relato que você ouviu de alguém tem uma bela história por trás que diz respeito a muitos alguéms, de toda uma rede de ensino. Então, acho que tem que estar com o ouvido atento para o que a gente escuta e os olhos também para o que a gente vê. E era isso. E a segunda coisa que me ocorreu dessa pergunta eu já não lembro mais, mas tudo bem. Forma de contar essa boa história, era isso a segunda coisa. Eu acho assim, eu cobri educação faz um bom tempo. E aí eu tinha muito a sensação de ir para uma escola em algum bairro na periferia de São Paulo e tal. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá e a pauta era qualquer coisa sobre educação e a professora a diretora da escola não estava dando conta do dia porque não tinha água para escovar os dentes dos alunos. E como é que você vai discutir se o livro, se não sei o quê e tal, porque ensino infantil, a escola é responsável pela higiene das crianças enquanto elas estão lá dentro. E aí a pauta, obviamente, se transformou e foi uma pauta que eu me lembro até hoje, que foi importante para mim ter feito e tal. Então, eu acho que assim, é isso, assim, estar sempre muito atento, muito ligado, que a história boa está aí. Vamos lá, tentando girar aqui um pouquinho. A Adriana Mâncio, que também é jornalista, bolsista da GEDUCA do Recife. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Antes de tudo, ela destaca aqui, Basília, ela se lembra de você na CBN, né, a época que você estava lá, mostrando aqui um pouco como ela estava vivendo essa época de acompanhamento da sua tarefa, você como referência, né? Lembrou aqui do Fernando Torres também, né, na universidade, citou o Globo Ecologia, que é órfã do programa, eu também sou, a discussão mudou, e a gente sabe que o processo é outro. Mas ela fala, pergunta, né? Como vocês veem esse papel que o Fernando trouxe, né, dos personagens fortes como gancho para tornar a pauta de educação mais atraente? Né, a gente já falou um pouquinho disso aqui, se vocês quiserem contribuir mais com essa reflexão, Basília, alguma coisa a declarar para Adriana Mâncio? Muito obrigada, Adriana Mâncio, inclusive pela sua recordação. Enquanto você falava, me veio aqui à cabeça uma mensagem que eu recebi de uma professora que ouvia muito a rádio, e ela é cega.
Mas, uma vez, ela estava com uma irmã e pediu para que a irmã descrevesse como eu era, né? Eu sempre fui assim, não é mesmo? Aí ela disse, olha, Basília Rodrigues é uma jornalista negra, mas eu era da rádio. E ela ficou muito emocionada, porque ela é uma professora negra, porém cega. E há anos ela ouvia a CBN, mas nunca tinha tido, ou não sei porquê, esta curiosidade em saber como eram as pessoas que ela ouvia. E um dia a irmã descreveu. Ela ficou muito tocada com essa história. Me lembrei aqui desse e-mail. Foram 12 anos, né? Olha, eu acho que buscar bons personagens é uma grande dificuldade para nós que estamos vendo que as redações estão investindo menos, né, no jornalismo. Existem projetos, existem iniciativas que dão muito certo, como a própria Piauí, que é para fazer um jornalismo diferente, né? É para buscar investimento para fazer esse jornalismo diferente. No mainstream, tem uma preocupação muito com as pautas que já são validadas, né? A pauta da economia, a pauta da política, a pauta que, de certa forma, mexe mais com capital. Então, acho que fica mais difícil, o jogo fica mais difícil para nós que estamos nestes veículos em que boa parte dos seus profissionais, do seu tempo, do seu recurso, são destinados ao que está sempre aí, o que está sempre na prateleira. A busca por bons personagens, assim como a busca por boas pautas, até mesmo no nosso campo, passa mesmo por colocar o pé na estrada, né? Você ir bater nas portas, ler a opinião das pessoas, buscar, por exemplo, esse caso que eu citei dessa professora cega que ouve CBN. Eu nunca fui atrás dela, por várias ações, assim, no momento da minha vida, um investimento não houve, mas talvez ela fosse uma excelente personagem. A CBN mesmo, ela inovou nesse campo do podcast 10, 15 anos atrás, com outras colegas minhas, como a Fabiola Cidral, quando se propôs a colocar um tipo de áudio, de ambientação diferente nas reportagens. E algumas delas passavam pelo campo da educação. O nome deste podcast, que na época nem se chamava podcast, era Caminhos Alternativos. Então, sempre que os jornalistas são tirados da pauta, engraçado, né? Quando nós somos tirados da pauta, aí vem as pautas boas. Pois é, né? Quando vira um pouco o personagem. Não é engraçado isso? Do depoimento vou te tirar pessoal. da pauta para você fazer uma pauta melhor. Aí, enfim, acho que parte muito dessa criatividade do profissional, dele ter essa visão diferenciada, essa inquietação de trazer o novo, diferente, o que agrega tanto valor, conhecimento, quanto também beleza, para que a gente entregue um conteúdo que deixe o nosso público mais feliz, assim, de uma maneira até sensorial, sem saber por que ele está mais feliz lendo, ouvindo ou assistindo aquela informação, mas também perpassa pela consciência institucional, de termos veículos de comunicação que queiram colocar seus profissionais para isso, o tempo disso, ou, ao menos, tirar o cara da pauta para que ele faça uma reportagem melhor. Pois é, esse é um desafio, né? A gente tem mais 5 minutinhos aqui, né, já pedindo para vocês caminharem para as nossas considerações finais. Fernando, lá na hora de decisão de manchete, de pauta, de página, né, o Valor hoje tem muito uma conexão também com a TV, com a Globo News, né, no Jornal das 10 ali, um spoiler do que vem no dia seguinte, sobretudo a partir do fechamento daquela edição. E aí, dá para pensar em agendas de educação que não sejam a notícia da primeira capa, mas uma reportagem de fôlego que você, com a sua equipe, por vezes, pode definir ali? É viável isso? O que você pode já trazer aqui como suas considerações finais, nós pegando isso como referência? Bom, vou engrossar o coro aqui da Basília. É um desafio, né? E, geralmente, é mais difícil você manchetar um assunto de educação direto, mas dando talvez mais um exemplo ali do que talvez a gente... Quando você consegue dar um golpezinho ali, acho que um golpe do bem, né? Então, você, por exemplo, dei o exemplo aqui dos artistas, mas um assunto que está muito mainstream agora é a inteligência artificial. Então, de repente, você puxar o gancho ali de como esse assunto é um desafio para as empresas, para o mundo dos negócios, que é um pouco a nossa praia ali no Valor. E aí, ao longo do texto, você fala, isso aqui é um problema, mas a gente tem um problema de raiz muito pior, né? Ou o nosso buraco é mais embaixo. Então, eu acho que é uma maneira, de repente, você conseguir trazer esse assunto
para a primeira página, falar de como as empresas estão sofrendo ali para a reposição de lideranças. Então, eu acho que é onde a gente consegue puxar um assunto que a gente considera que é relevante, ao mesmo tempo que vai dar resultado. Então, acho que é um pouco desse mix que a gente tem que ser criativo para tentar resolver ou tentar trazer resultado. Acho que mais um papel que a gente fez ali, eu queria trazer esse exemplo, o Valor está colocando um pezinho na área de educação, dando cursos. Né? A gente fez uma parceria com a FGV, a nossa primeira experiência nesse caso, que a gente tem uma premiação lá há 20 anos de CEOs que são destacados, tem um processo lá de eleição, e a gente montou um curso para formação de líderes, em parceria com a FGV, em que os alunos têm aulas com professores da FGV e depois têm aulas com esses CEOs, de uma agenda de formar um líder mais para frente, né? mais antenado com as coisas ESG, um líder mais humano. E aí a gente conseguiu trazer essa ideia de ajudar ali um pouco de uma coisa que é negócio e que a gente também acha que contribui para a sociedade com esse projeto. E eu acho que dá para fazer em outras áreas. Então, a gente está fazendo isso para a formação de carreiras, para pessoas que querem subir na carreira, mas o jornalismo tem uma vantagem de ter ali, de estar na fronteira do conhecimento, de saber as tendências e, de repente, pensar em projetos de educação nas suas cidades, nas suas áreas de cobertura, e que você consiga conciliar essas duas coisas, e, de repente, o jornal não só servindo como um meio de distribuição, de marketing para essas escolas que queiram vender seus cursos, não é isso que a gente quer fazer, a gente quer entrar na pauta, a gente quer entrar na definição do conteúdo para trazer uma coisa de qualidade, me referendando quem são as melhores fontes dessa área, o que a gente pode fazer para contribuir. Tem um monte de fonte aqui da Geduca para trocar com você. A Marta Vancini, nossa editora pública, pode ser uma referência aí para conectar pontes. Ontem o Danilo, da Vox Amazônia, falou muito isso, né, da importância do jornalismo regional. Né? As grandes redações precisam entender que parte importante do futuro do jornalismo é que ele vai ser local, diverso e sustentável. Então, se essa equação, de alguma maneira, né, entrar aí na roda. Mas obrigado, Fernando, pela participação. Adriana, suas considerações finais aqui, dicas para essa nossa audiência que está procurando inovar e sobreviver no campo. Eu acho que a Marina Silva ela usa um termo muito de transversalidade, virou moda lá, e eu acho que o jornalismo tem que ser mais transversal. Acho que as equipes têm que se unir mais, assim, trocar e fazer matérias conjuntas. Eu sou muito a favor de jornalismo de equipe e menos individual e menos estrela, assim, né? Assim, vamos. E acho que tem dois temas que vão ser muito importantes na área de educação até o final do ano. Um é a discussão sobre o piso da saúde e da educação. A saúde ainda consegue preservar, fazer uma discussão, mas sempre que eu ouço... Não, a educação sempre está acima do piso, não sei o quê, não é problema. E eu acho que a gente pode procurar, até o final do ano, fazer essa discussão do piso, trazendo personagens melhores, assim, acho que cabe muito a vocês, não ser uma discussão só orçamentária. E também o outro grupo de discussão são a avaliação dos programas, né? Dos programas a gente gasta mal, a gente tem recursos, né? Mas a gente gasta mal, e eu acho que tem que enfrentar esse problema de avaliação, e a imprensa tem um papel bem importante em relação a isso. Fundamental. Thaís Belém, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação, sucesso aí nos podcasts. Obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês. Minha consideração final, eu entendo que estamos falando entre jornalistas, é que a gente nunca deixe de gostar do que a gente está fazendo e achar que é menos importante uma pauta do que a outra, é sempre ir com vontade, porque, como a Adriana, eu também acredito em guerrilha, e eu acho que é isso que faz a gente dar furo e fazer uma história legal que depois pode mexer com a vida de alguém, então não percamos essa vontade. Não precisa reinventar a roda, né? Obrigado, José, só Fernando, por favor. Eu sei que está atrasado. Eu fiquei pensando aqui que a Adriana falou, essa questão das boas experiências, né? E acho que a gente tem vários casos em que, de repente, sempre a coisa precisa de mais dinheiro. E precisa mesmo, mas o país não está com dinheiro sobrando, precisa fazer escolhas. Então, acho que todo mundo que conhecer boas experiências e puder trazer, assim, olha, deu para melhorar essa experiência e não precisou tanto de dinheiro a mais assim, e que para puder compartilhar, acho que são pautas que ajudam todo mundo, né? Basília, seu alô final, obrigado pela participação.
Fica com o meu microfone aqui. Ah, tem aí. Peguei aqui. Enfim, quem principalmente se dedica ao jornalismo de educação, uma luta inglória mesmo, mas, enfim, vocês já fazem muito, podem fazer muito mais, mas lembre-se mesmo que, antes de tudo, sejam felizes, né? Cuidem de si para poder conseguir cuidar dos outros e ajudar o Brasil. Então, primeiro tem que estar feliz consigo, com o jornalismo que faz, para conseguir ajudar o país, todos nós juntos, né? Muito obrigado, Fernando, Basília, Thaís, Adriana, vocês de casa que estão acompanhando, a plateia aqui. Salvo engano, temos um coffee break nesse momento, não é isso? Programação? Temos um coffee break e a gente volta em 15 minutos, gente. Muito obrigado, bom dia para vocês.